Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que saudades, hein? Que saudades que eu tava de gravar desse jeito. Gosto de gravar da outra forma, porém não é do jeito que eu mais gosto, tá? Primeira coisa, falei que ia ter vídeo do jogo da tarde entre Espanha e França. Jogaço, tá? Foi 5-4 pra Espanha. Porque não teve vídeo, tava fora de casa, tá? Quando cheguei em casa já tinha começado o segundo tempo, não tinha sido o primeiro tempo. E como eu sempre falo, se eu não assisto o jogo inteiro, eu não gosto de fazer um vídeo sobre algo, tá? Porém, se tem um jogo que eu assisti tudo, é a estreia de Carlo o Carleto Ancelotti pela seleção brasileira. Jogo que aconteceu lá em Guayaquil, lá no Equador, e um empate, Equador 0, Brasil 0. Muitas pessoas falando uma estreia morna, uma estreia ruim da seleção. Eu vejo de outra forma. Não que tenha sido uma estreia que brilhe os olhos sobre criatividade, sobre alguns pontos da seleção. Porém, eu acabo gostando da estreia de Carlo Ancelotti pela seleção, tá? Vamos que vamos. Importante falar. A seleção está com um novo técnico. Ancelotti teve pouco tempo na seleção. Ancelotti, na minha visão, já conseguiu dar um ânimo diferente aos jogadores, tá? Isso é algo que eu já percebo que houve com o Carlo Ancelotti. A seleção, ela brilha em pontos de criação? Não vou falar que sim, porque hoje a seleção não teve muita criação. Eu acho que o principal problema da seleção durante todo o jogo foi principalmente você conseguir criar jogadas, acertar passes. A seleção errava muitos passes, principalmente quando recuperava a bola na zaga e tentava partir rápido pro ataque. Alguns pontos ruins tiveram na seleção do jogo de hoje. Não foi um jogo perfeito. Bruno Guimarães, eu achei ele muito sumido em alguns momentos. Porque muitas vezes parecia que ele não sabia se atuava mais defensivo ou se atuava mais ofensivo. E isso fazia com que ele ficasse muito apático durante todo o jogo. O Wanderson sofreu muito pela lateral direita, né? Eu acho que isso vem de um ponto predominante, que é o Wanderson no primeiro tempo principalmente estava tendo uma grande confusão naquele lado direito do Brasil, que é o Marquinhos ajuda o Wanderson ou não ajuda o Wanderson? O Wanderson sobe um pouco mais na marcação do lado direito ou não? O Estevão recua muito para ajudar o Wanderson ou fica mais um pouco à frente esperando o contra-ataque, ele ser aquele homem da bola lançada? Essas confusões fizeram com que o Wanderson sofresse muito no primeiro tempo. O Wanderson que sofreu com a marcação do Minda, do Estupinhan e no segundo tempo do Preciado, tá? Sim, o Wanderson estava sofrendo nesse quesito, não tem muito o que falar. Outro jogador que pra mim não foi tão bem na sua volta à seleção, Richarlison. O Richarlison, ele foi um jogador que muitas vezes era acionado pelos defensores e também pelo Casemiro. Os defensores do Brasil, tanto Alexandro quanto Marquinhos, lançavam a bola para o Richarlison. O Richarlison muitas vezes errava o domínio no seu pivô. Isso fazia com que o Equador recuperasse a bola e se lançasse rápido pro ataque. Pontos positivos individuais da seleção brasileira nesse primeiro jogo do Ancelotti. Principalmente tá? Que eu vou falar. Apesar de eu ter gostado muito defensivamente do Casemiro, eu acho que ofensivamente ele errou muitos passes, principalmente esses passes com mais progressão, esses passes que ele busca mais o ataque de forma rápida. Gostei da partida do Gerson, tá? Eu acho que o Gerson é um jogador muito importante. Ele era aquele primeiro homem do meio na marcação quando a seleção brasileira fazia alguma pressão, que aconteceu pouco, gostaria que acontecesse mais, porque quando a seleção brasileira pressionou a seleção equatoriana, o Brasil conseguiu ser efetivo. O Estevão recuperou a bola no primeiro tempo, tem um outro lance onde o Brasil consegue recuperar a bola após fazer uma marcação-pressão, ou seja, o Brasil conseguia ser efetivo com essa marcação-pressão que não acabou ocorrendo durante todo o jogo, né? Principalmente durante o primeiro tempo, onde o Brasil foi sim melhor do que o segundo tempo. O primeiro tempo da seleção brasileira é melhor do que o segundo. No primeiro tempo a seleção não sofreu de forma alguma, tá? A seleção não sofre no primeiro tempo. A seleção tem algumas jogadas, em certo momento o Vinícius Júnior consegue ser mais acionado no primeiro tempo, embora pra mim o Vinícius Júnior ainda não seja aquele jogador que ele é no Real Madrid, né? Que é no seu clube, na seleção brasileira. Tivemos chances sim no segundo tempo, teve uma chance do Casemiro, mas o Brasil em si não foi um jogo que eu achei que o Brasil sofreu. E isso é o ponto principal que eu vou falar, que é o quê? Individualmente, quem foi bem para eu retornar ao que eu tava falando? Alexandro, estreia do jogador pela seleção, e eu digo Alexandro, não lateral esquerdo, mas sim o Alexandro zagueiro, Alexandro Ribeiro, que pra mim foi o melhor jogador do jogo, tá?
muito efetivo na zaga do Brasil, muito atento e muito bem nas bolas aéreas. A seleção do Equador jogava muito nas bolas aéreas, seja cruzamentos ou seja em faltas. E em ambos, o Alexandro cruzamentos ou bolas paradas, né? Porque também tem o escanteio. O Alexandro muito atento, junto ao Marquinhos e junto ao Casemiro. Casemiro na bola aérea é muito importante, né? Além de ajudar, ser um primeiro volante que sabe ser o bruto, mas o bruto bem feito na marcação, ele também ajuda muito na bola aérea. E isso, pra mim, ajuda muito ao Brasil melhorar em um ponto que, de começo, o Ancelotti creio que vai ver como o crucial, e eu também vejo que é o crucial, que é o quê? Você ter uma zaga efetiva, uma zaga que consiga terminar jogos sem sofrer gols, e hoje foi isso. O Brasil, não dá pra falar que o Brasil sofreu muito com o Equador, não, porque o Brasil não sofreu tanto com o Equador, porque é uma zaga muito firme da seleção brasileira. Óbvio, como eu falei, o lado direito com o Wanderson tem alguns pontos de melhoria? Tem sim alguns pontos de melhoria. No meio campo, dá pra ter um ponto melhor ainda de marcação? Dá sim pra ter ponto melhor de marcação. Porém, eu acho que defensivamente o jogo do Brasil foi muito mais sólido do que a gente estava vendo antes contra uma seleção que é sim boa, tá? O Brasil é melhor do que o Equador? Em nomes, eu tenho certeza que sim. O Equador é uma seleção ruim? Longe disso. O Equador é uma seleção muito boa. O Equador em casa, com esse empate, né, chegou a 18 pontos, ou seja, 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Em 8 jogos marcou 10 gols e tomou apenas 2. É a melhor defesa atuando em casa na eliminatórias. É uma seleção muito boa jogando no Equador. Óbvio que principalmente joga na altitude, um fator que ajuda muito a seleção, beneficia muito os equatorianos. Hoje o jogo não foi na altitude, mas foi sim contra uma seleção que, querendo ou não, já tem um conjunto que atua em muito mais tempo do que a seleção brasileira. O conjunto equatoriano, o projeto equatoriano é um projeto com muito mais tempo e com muito mais entrosamento do que o que está sendo esse projeto com Carlo Ancelotti da seleção brasileira, ok? Sendo assim, pra chegar no final do vídeo, eu gostei do que eu vi do Brasil, tá? Eu acho que é uma seleção que não vai encantar os olhos. Eu acho que o próprio Ancelotti não vai montar uma seleção brasileira que vai encantar os olhos. Vai ser uma seleção brasileira que vai ganhar de 2-0, de vez em quando um 3-0. Eu acho que contra o Paraguai, jogando na Neoquímica Arena, jogando em território brasileiro, nós já veremos um outro Brasil. Um Brasil que aí sim irá propor o jogo, algo que hoje não aconteceu. Eu creio que o Ancelotti queria sair do Equador com um empate, e eu não vejo isso errado, porque saindo com um empate, e principalmente com um empate em 0-0, você consegue já ter uma noção de como a defesa brasileira melhorou, e como a defesa brasileira passa mais segurança aos torcedores, certo? E isso o Carlo Ancelotti conseguiu fazer de forma brilhante. Contra o Paraguai, eu acho que é outro jogo, aí sim eu acho que vai ser um Brasil que vai propor o jogo, e não vai ser aquele Brasil mais retroativo, né? Vai ser o Brasil mais ativo no jogo, e aí é outra história, beleza? Mas gostei do que eu vi do Brasil. Esse foi o vídeo sobre Equador 0, Brasil 0 pela eliminatórias da Copa do Mundo, beleza? O que tivemos hoje foi a 15ª rodada. O Brasil termina em 4º colocado nessa rodada. O Equador vai para terceiro. O Brasil tem 14 pontos, ainda tem alguns jogos. O Brasil pode sim cair de posição, mas o Brasil eu vejo que vai conseguir ir à Copa, e eu vejo que o Brasil irá ganhar bem do Paraguai. Paraguai esse que venceu hoje do forte Uruguai, atuando em solo paraguaio, beleza? Esse foi o vídeo sobre Equador 0, Brasil 0. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça do joinha. No TikTok, o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas é essencial. E claro, o que eu sempre falo, se você não está inscrito, se inscreva no canal no YouTube e siga o perfil no TikTok, que me ajuda demais, certo? Eu sou o Gabriel Pio. Esse foi o vídeo sobre Equador 0, Brasil 0. Logo, logo eu volto com mais um vídeo. E como eu sempre falo, o ritmo do canal não tá com tantos vídeos, porém no Super Mundial teremos cobertura de todos os jogos, beleza? Então é isso, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, e até o próximo, valeu!